Olá, caros alunos. No último vídeo, nós falávamos sobre o Renascimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um pensador que nasceu e morreu em Florença, na Itália, e foi um estudioso dos clássicos e um apaixonado pela política. E bebeu muito no humanismo renascentista, apesar de discordar em muitos pontos da moral humanista convencional. Nicolau Maquiavel, por incrível que pareça, Nicolau Maquiavel. Muita gente até estranha quando eu falo isso. Por quê? Porque Nicolau Maquiavel é aquele que traz uma grande inovação na forma como a gente vai encarar a política. Ele vai deixar de lado as discussões sobre os governos e governantes ideais e vai se preocupar em como esses governantes vão de fato usar de meios para conquistar e conservar o poder, mas sempre visando o bem comum. Ele vai escrever uma obra dedicada a Lourenço de Médici, que era inclusive um humanista, e ele vai dedicar essa obra chamada O Príncipe a ele, dando uma espécie de conselhos para a melhor forma de governar. Nicolau Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno, porque ele desenvolveu a sua filosofia política em um quadro teórico completamente diferente do que se tinha até então. No pensamento antigo, como nós vimos, a política estava relacionada com a ética e, na Idade Média, essa ideia permaneceu. Lógico que ali na Idade Média nós temos os valores cristãos também sendo incorporados. Ou seja, o bom governante seria aquele que possuísse virtudes cristãs e que implementasse essas virtudes no exercício do poder político. Maquiavel, ele observou que havia uma distância entre o ideal de política e a realidade política de sua época. Ele escreveu o livro O Príncipe com o propósito de tratar da política tal como ela se dá, ou seja, sem pretender fazer uma teoria da política ideal, mas ao contrário, compreender e esclarecer a política real. Dessa forma, Maquiavel se afastou daquela concepção idealizada de política e concentrou sua reflexão na constatação de que o poder político tem como função regular as lutas e as tensões entre os grupos sociais. Para Maquiavel, a política tem como objetivo a manutenção do poder do Estado. E para manter o poder, o governante deve lutar com todas as armas possíveis, sempre atento às correlações de forças que se mostram a cada instante. Isso significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral. O governante deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante para conservar seu poder. Não se trata de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica do poder. Atualmente, prevalece a interpretação de que os conselhos dados ao príncipe representariam uma primeira etapa da ação política, na qual se justifica o poder para a conquista do poder e da estabilidade. Atingido esse fim, surgiria então uma segunda etapa, em que seria possível e desejável a instalação do governo republicano. O próprio Maquiavel, na obra O Príncipe, ele vai dizer: não se pode honestamente satisfazer aos grandes sem injúria para os outros, mas o povo pode ser satisfeito, porque o objetivo do povo é mais honesto do que o dos poderosos. Estes querem oprimir e aquele não ser oprimido. Existe um grande debate aí ao longo da história da filosofia para saber se Maquiavel ele defendia em última instância o bem comum ao defender a lógica do poder, ou se ele defendia a lógica do poder por ela própria. Na verdade, é um debate bem amplo. Por quê? Porque é exatamente a razão desse debate que a gente tomou o termo pejorativo maquiavelismo ou maquiavélico. Né? Por quê? Porque sim, em última instância, é a lógica do poder, então significa que maquiavélico corrobora mesmo com essa ideia. Mas se a gente pensar que o poder ele existe para o bem comum, né? Que o governante, quando ele está tentando se manter no poder, ele está tentando, em última instância, organizar o Estado, ou a manutenção do Estado, ou seja, da organização política, ele está visando o bem comum. Por isso, esse debate é bem polêmico.
Para Maquiavel, na ação política não são os princípios morais que contam, mas os resultados. É por isso que, segundo ele, não pode e não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada quando tal observância se mostre contra ele e hajam desaparecido as razões que a motivaram. Nas ações de todos os seres humanos, especialmente os príncipes, os fins é que contam. Faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, o povo, a maioria das pessoas, atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Nessa obra, Maquiavel faz uma análise não moral dos atos de diversos governantes, procurando mostrar em que momentos suas ações foram interessantes para a manutenção do poder político. Então, deve-se a essa franqueza despudorada um uso pejorativo do adjetivo maquiavélico, que designa um comportamento sem moral. Mas o que a gente tem que reter do pensamento de Maquiavel é que ele inaugura um novo patamar de reflexão política, que procura compreender e descrever a ação política tal como ela se dá realmente. O seu mérito é ter compreendido que a política, no início da Idade Moderna, se desvinculava das esferas da moral e da religião, constituindo-se como uma esfera autônoma. Assim, no campo da política, os fins justificam os meios, mas no campo da moral, a gente não pode separar meios e fins, porque toda conduta deve ser julgada por seu valor intrínseco, independentemente do fim ou do resultado. Ou seja, para fins éticos, para fins morais, você também tem que ter meios éticos e meios morais.